Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma escola bíblica neste domingo, Ainda estamos nesta fase, Vamos fazer aqui nossa escola bíblica online mais uma vez. E hoje é a lição número 5. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido e amado, ó Deus, aqui na Tua casa, Senhor, ó Deus, no local de adoração, no local de louvor, ó Deus, onde o Teu povo se reúne para adorar ao Senhor e ouvir a Tua palavra. É neste local, ó Deus, que mais uma vez o Senhor irá falar através do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Irá nos ensinar aquilo que nós precisamos tanto, porque necessitamos, ó Deus, e somos dependentes de Ti. Por isso, ó Espírito de Deus, o Senhor é muito bem-vindo para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos avisar. Em o nome de Jesus, ó Deus, que não haja nenhuma dúvida, ó Deus, e que a incredulidade caia por terra, em nome de Jesus, para que tudo seja esclarecido, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, alguns dias atrás, acho que um mês, um pouco atrás, uma pessoa de uma religião me procurou e me disse algumas coisas sobre os 144.000 do Apocalipse. E então eu fiquei com aquilo na minha mente, no meu coração, o que as pessoas, como a religião está enganando as pessoas e até mesmo estive procurando dentro da teologia sobre isso. Há muito engano também dentro da própria teologia acerca deste... E é algo tão, assim, tão claro, tão objetivo na palavra de Deus, e não há porquê, E em Santos também, o pastor lá em Santos, ele trouxe uma palavra também sobre esse mesmo tema, os 144.000, e eu então coloquei no meu coração, realmente este é um tema que precisa ser falado. E aqui na nossa escola bíblica, não existe lugar melhor para se falar sobre este tema do que na escola bíblica. E é interessante que o nosso grupo de jovens, a nossa igreja também estão estudando este mês, Eu fiquei sabendo pelo meu filho, estão estudando o livro do Apocalipse. Há na cabeça, das pessoas, até mesmo de crentes, um medo sobre o livro de Apocalipse. Mas não há porquê, não há motivos para ter medo, para ter algum tipo de receio, porque o livro de Apocalipse é muito difícil, é de um entendimento que é só para os estudiosos. Não é nada disso, irmãos. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é o Espírito Santo que nos revela. É claro que o livro de Apocalipse tem muito simbolismo, muita simbologia, isso sim. Mas esses símbolos, você pode esclarecer eles dentro do próprio livro de Apocalipse ou em outros livros da Bíblia, como Daniel, Ezequiel, estão lá a explicação em outros livros da Bíblia. O próprio Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 24, você pode esclarecer lá alguns desses símbolos e também na história da humanidade. Você pode esclarecer também. Então, é algo que está já mostrado para cada um de nós o que vai acontecer no final dos tempos. E a apostila deste estudo número 5, eu vou colocar aí no grupo daqui a pouco, tá bom? Logo que terminar aqui, eu já coloquei no grupo, aí você pode acompanhar, também pela apostila, tudo aquilo que nós vamos falar neste dia, nesta escola bíblica.
E vamos falar primeiro sobre Apocalipse. A palavra Apocalipse ela é de origem grega. E por ser de origem grega, né, uma palavra assim bonita, então as pessoas sempre usam essa palavra para... isso a gente vê até em filmes, né? As pessoas usam dizendo que é o fim do mundo. Então usam a palavra Apocalipse como se Apocalipse significasse fim do mundo. Realmente, a palavra se refere ao final dos tempos, né? Ao fim do mundo mesmo. Mas o seu significado, o significado da palavra Apocalipse é tirar o véu. Vamos esclarecer melhor sobre isso. Digamos que tenhamos uma janela com uma cortina escura. E essa cortina, então você quer ver o que está atrás, né, dessa cortina, após a janela. Quando você abre esta cortina, você tem acesso ao quê? A tudo que está atrás dessa janela. Você pode contemplar tudo que está ali. Então, em primeiro lugar, quando você abre a cortina, você observa tudo que está do outro lado. E também, em segundo lugar, quando você abre a cortina, você recebe a luz. A luz de fora entra para dentro do ambiente onde você está, no local onde você está. E quando você recebe essa luz, a luz significa esclarecimento. A luz significa entendimento e conhecimento. Isto é a luz, a partir do momento que você abre a cortina. Então, para nós, Apocalipse é revelação. Deus está revelando. Deus, Ele quer revelar para cada um de nós tudo aquilo que acontecerá no final dos tempos. Então nós vamos aqui deixar muito claro, né? Porque até mesmo eu estive vendo o significado de Apocalipse no Google, no dicionário do Google. Impressionante. Parece que é feito para amedrontar mesmo as pessoas, né? O significado de Apocalipse no Google diz: obra ou discurso obscuro e aterrorizante. Quer dizer, quem olha esse significado no dicionário do Google, já pensa, vixe, então eu não vou nem olhar esse livro, não vou ler, vou deixar para lá. Vou ler ali as parábolas de Jesus, né? Vou ler os Salmos lá no Antigo Testamento, vou ler aquilo que é mais suave, que é mais tranquilo, se bem que as parábolas de Jesus realmente têm significados profundos sobre o reino de Deus. Mas eu não quero saber de Apocalipse, porque é algo aterrorizante, é algo obscuro, é isso que nós vemos na interpretação do significado na internet. Algo obscuro, muito pelo contrário. Apocalipse é tirar o véu, é tirar toda a escuridão, toda a falta de conhecimento, trazer a luz. É isto que Apocalipse é, exatamente ao contrário do que se ensina e do que se diz de seu significado na internet. Então, vamos aqui passar a ver melhor sobre isso, que no estudo de hoje nós vamos ver quem são aqueles 144 mil. Nós vamos esclarecer sobre isso em nome de Jesus. Interessante que, como eu falei aqui no início, a pessoa que me confrontou acerca disto, os 144 mil, ela teve a coragem de falar para mim de que a Bíblia, geralmente os números que aparecem na Bíblia não são absolutos e não se deve levar ao pé da letra.
Aí eu perguntei, né? Fui dando corda, então eu perguntei, mas por que você diz isto? Aí a pessoa disse, lembra lá no povo de Israel, a profecia era para 400 anos eles ficarem escravos. Mas na verdade, depois que Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá, o povo só saiu de lá 430 anos depois. Então os números bíblicos não são absolutos. Então, irmãos, abre aspas aqui. O que essa pessoa estava me dizendo de que os números que aparecem na Bíblia não correspondem à realidade. A realidade bíblica, a realidade da história. Então, os 144 mil, quando eu disse para ela, então fica difícil, porque eu sei que, pela estatística mundial, no último censo que saiu em 2020, esta religião que ela faz parte, tem mais de 8 milhões de adeptos no mundo. Então, uma religião que tem 8 milhões de adeptos no mundo, e só no Brasil tem 1.500.000, essa religião, como vai fazer para eles enxugarem e ter somente 144 mil salvos? Então aquela pessoa me explicou assim, que esses 144 mil não são números absolutos, são números de múltiplos de 12 mil que vão se multiplicando ao redor do mundo, múltiplos de 12 mil por todas as partes do mundo. Fecha aspas. Tudo que eu falei, quando abre aspas, você esquece, ignora. Ignora totalmente tudo que eu falei, porque nós vamos trazer à luz da palavra de Deus o que realmente são esses 144 mil escolhidos de Deus. Vamos esclarecer, na palavra de Deus, não na ideologia, não no estudo de pessoas que colocam a sua vontade, a sua mente naquilo que eles acham que é o certo, que eles concordam entre si em seus estudos de que é o certo. E na verdade, não é isso que a Bíblia revela, não é isso que a palavra de Deus revela. Muito bem. A palavra de Deus, ela diz, em 1 João, capítulo 2, versículo 18, tem um texto lá, vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Eu vou procurar aqui, para nós lermos juntos o que diz essa palavra. Para nós então entendermos e entrarmos de vez sobre os 144 mil. 1 João 2, eu estava lá em 1 Pedro. 1 João 2, 18. João, com todo carinho que ele tem, o apóstolo do amor, então ele começa dizendo assim: filhinhos, esta é a última hora. Isso significa o quê? Relógio. O relógio, os minutos estão passando, os ponteiros estão rodando. Esta é a última hora. Se lá no tempo de João ele já disse isto, imagine nós no nosso tempo de hoje. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então João está falando aqui isso antes dele entrar no Apocalipse, na revelação que Deus lhe deu lá do final dos tempos. João, na sua carta aos judeus, está falando, olha, esta é a última hora. O ponteiro está rodando. É a última hora. E você já sabe que vai surgir o anticristo. Só que no mundo já está espalhado o quê?
o espírito do anticristo. Interessante, irmãos, que o espírito do anticristo ele está dividido e subdividido em nações, em regiões e locais e em pessoas. O espírito do anticristo ele está em cidades pequenas, no meio político ou no meio jurídico, onde pessoas perseguem a igreja, perseguem tudo que se fala de Deus, seja políticos, seja no meio jurídico ou nas autoridades civis e militares. Pessoas seguem uma ideologia deles de que religião ou de que aqueles que servem a Deus devem parar com as suas práticas, que não são importantes para eles. Então eles vão perseguindo o espírito do anticristo de forma localizada, talvez em um município, talvez em um estado, ou até mesmo numa empresa. De repente um patrão, um homem, simplesmente ele ignora, ele se diz ateu, ele ignora, ele não quer saber de ninguém que fale de Deus, ou de ninguém que serve a Deus. E eles perseguem aqueles que dizem ser cristãos dentro da empresa. Então, o espírito do anticristo está divididos e subdivididos no mundo inteiro, até mesmo em países inteiros, em nações inteiras, principalmente aquelas do regime comunista, como na China, como em alguns países africanos, no Oriente Médio, na Ásia Central, países assim que simplesmente não aceitam falar de Cristo, não aceitam falar de Deus e usam a política, usam os seus meios jurídicos para combater todos aqueles e destruir todos aqueles que se dizem cristãos, que dizem servir a Deus. Não aceitam e assim lutam contra isso. Você vê que o espírito do anticristo está dividido assim, porque nós temos um exemplo muito claro, claríssimo demais, de que o espírito do anticristo está dividido. Existem 2 países que estão ali grudados um no outro, e tem até o mesmo nome, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, um regime comunista, um regime onde eles perseguem os cristãos, e a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul aceita aqueles que recebem o Senhor Jesus. Aliás, na Coreia do Sul tem a maior igreja do mundo, em número de pessoas, quase 1 milhão de pessoas. O pastor Dr. Paul Chu, até interessante, eu esqueci de falar na última escola bíblica, quando nós estávamos falando sobre o dom de línguas. Certa vez eu li em um dos livros do Dr. Paul Chu, ele dizia que muitos períodos de oração que ele passa, que ele tem em seus períodos, ele ora em línguas durante mais de 90% do seu período de oração, ele ora em línguas para Deus lhe dar revelações. É interessante isso. Então, na Coreia do Sul, existe ali a chamada maior igreja do mundo, com quase 1 milhão de membros. Coreia do Sul e Coreia do Norte, países ali juntos, próximos um do outro. Em um está o espírito do anticristo totalmente dominante naquele país. Então o espírito do anticristo está espalhado pelo mundo inteiro, em nações, em regiões e em locais. Mas vai chegar uma hora de que esses espíritos espalhados pelo mundo inteiro irão sair e irão se juntar
em apenas um homem. Irão todos se juntar em apenas um homem. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, você que está estudando Apocalipse, já deve ter visto isto, que o dragão, que simboliza Satanás, está muito claro, né? O dragão, que é Satanás, lhe deu até mesmo o seu trono, lhe deu todo o seu poder para a besta que surgiu do mar. O mar era quem? O mar simboliza nações, povos, pessoas, né? Então a besta, o anticristo, que surgiu dentre as nações do mundo para governar o mundo. Então, irmãos, nós vemos que a grande preocupação dos cristãos hoje em dia, né, é com esse espírito, com esse anticristo, mas que na verdade, irmãos, o espírito dele já está por aí. O espírito do anticristo já está por aí usando governantes, usando autoridades, sejam elas civis, militares, usando autoridades, usando magistrados. Por quê? Porque é a maneira dele começar a colocar um pouco de sua semente maligna, para então haver todo o seu domínio mundial daqui a uns anos, daqui a uns tempos, para dominar o mundo totalmente. Agora existe, claro, toda a preocupação nossa, toda a preocupação dos cristãos sobre chips, né, que está sendo colocado, sobre marcas, né, e até mesmo este vírus, desta pandemia. Existe toda esta preocupação dos cristãos, será que isto é a marca? Irmãos, quando for a marca, nós saberemos. Mas na verdade, olha que coisa interessante, eu sempre peço comida lá no meu serviço, né, quando eu estou lá no trabalho, peço comida por um aplicativo. E essa semana eu estava em outro local, mas eu queria pedir comida para entregar lá no meu serviço. Então eu entrei nesse aplicativo, né, e no momento que eu estava pedindo ali a comida, no aplicativo apareceu: você não está no seu local. Não está no seu local, no local que está registrado o endereço. Deseja confirmar a si mesmo a compra? Então, através do celular, através dos aplicativos, as companhias, as empresas sabem onde você está, através da geolocalização. Isso não é novidade para ninguém, né? Através da localização, sabe-se onde estão as pessoas. Então, a maneira do anticristo trabalhar, ou do seu espírito está trabalhando, já atuando no mundo, né, de maneira mais distribuída, é como se fosse um ensaio e uma preparação para aquilo que irá acontecer. Porque eles terão domínio do mundo e eles verão tudo o que está acontecendo no mundo e saberão onde está cada pessoa. Agora eu vou dizer uma coisa para você também muito importante, preste atenção nisso. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91, 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que isso representa? Na minha mente, no meu coração, isso representa que existe pelo menos 11.000 demônios para cada ser humano na Terra. Então, irmãos, olha só. O espírito do anticristo, quando ele estiver em apenas um homem, no anticristo, na besta que diz do Apocalipse, quando ele estiver lá, haverá sim o sistema de localização, haverá a marca da besta, né, como diz a palavra de Deus, nas pessoas. E aqui muitos
que conheciam a palavra de Deus, que não foram no arrebatamento, que permaneceram aqui na terra, fugirão. Eles fugirão para não receberem a marca, fugirão e ficarão escondidos, meio do mato, montanhas, cavernas, sei lá onde, né? Vão ficar escondidos. Pois eu vou dizer para vocês que a sua preocupação, ou a preocupação daqueles que ficaram, não deve ser apenas em colocar o chip e não ter o chip, porque não vai adiantar. Eles vão te encontrar. Por quê? Porque os demônios, o mundo espiritual estará muito mais atuante. O Espírito Santo não vai estar mais na terra. E os demônios vão atuar de forma livre. Então os demônios estarão procurando todos os seres humanos. E é claro que Satanás, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele tem os seus milhares e milhões de demônios espalhados pelo mundo inteiro. E esses demônios que trarão relatórios aos seus liderados para localizar aonde tem uma pessoa escondida. Então, não tem essa de, não vou colocar o chip, né, como está lá escrito na palavra de Deus, assim eles não vão me encontrar, não vão poder usar a geolocalização, não vou estar com meu celular, não vou estar com chip, não vão poder me encontrar, vão te encontrar, porque os demônios estarão avisando a eles. O domínio total do anticristo não será apenas na política, não será apenas na economia, não será apenas na religião. O domínio total do anticristo será também no mundo espiritual, porque Satanás entregará para ele todo o seu poder. E ele se assentará no trono de Satanás. Você leu aí em Apocalipse. Ele terá o domínio. Então, irmãos, nós conhecemos aqui agora o cenário. Estamos falando da grande tribulação. Estamos falando no momento em que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24. Ele começou falando do princípio das dores, que possivelmente nós estamos no início desse princípio das dores, estamos passando por ele. E aí depois, do princípio das dores, Jesus fala da grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24. E quando o Senhor Jesus passa a falar da grande tribulação, ele fala também do anticristo, de todo o seu domínio na terra, o domínio político, porque ele vai governar, vai ser o único governo do mundo que vai conquistar todas as nações. Todos estarão debaixo do controle do anticristo. Ele irá dominar toda a economia mundial. No princípio, ele vai fazer coisas muito boas. Possivelmente vai acabar com a fome, possivelmente vai acabar com a miséria. Sei lá, ele vai fazer coisas assim que vai fazer com que as pessoas o adorem como se fosse um Deus. E ele então vai unificar a religião nele mesmo. Não haverá religião. Ele será a própria religião. Irmãos, e neste domínio total do anticristo é quem surge os 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Só nesse início aqui, né, a pessoa fala, está vendo? É código, como é que tem esse negócio de 4 cantos da terra? Irmãos, é muito simples isso, mano. Norte, sul, leste e oeste. Tá bom?
Estes são os 4 cantos da terra. Depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e o mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as águas, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Áser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Aqui está a palavra de Deus esclarecendo. Então vamos aqui, colocando tudo por partes. Primeiro, os anjos, 4 anjos. Você observe que o Apocalipse é uma cronologia, viu, irmãos? Tudo vai se encaminhando de acordo com o que está escrito. Tudo que vai acontecendo. Então, esses 4 anjos que estão posicionados norte, sul, leste e oeste da terra, esses 4 anjos que estão ali, eles já estão prontos, porque é o momento, observe, no momento que Jesus estará descendo com a igreja, estará descendo com os salvos para iniciar o seu milênio, para iniciar o seu reinado milenar, os 1000 anos. Então, há o posicionamento já desses anjos. Você pode ver nos capítulos seguintes, nós primeiro atravessamos sobre os selos, e agora falando dos 144.000, mais para frente, você verá no momento que Jesus estiver pronto para descer lá no monte em Israel. Então, esses 4 anjos estarão lá posicionados. Então, os anjos já estavam posicionados. Olha só, a terra estava sob a grande tribulação, na maior fase, na fase mais difícil da grande tribulação, onde o anticristo estava dominando com o seu poder, o poder demoníaco, o poder de Satanás sobre todos os povos. Então, o anticristo estava lá, neste momento em que os 4 anjos estão já posicionados para recepcionar Jesus e a igreja que estaria descendo, juntamente com seus anjos. Então, neste momento, um anjo surgiu entre os 4 e disse: esperem. Irmãos, está muito claro, é a revelação de Deus para nós. Um anjo surge no meio e diz: espere, que eu vou selar os escolhidos de Deus. É como se fosse assim, na nossa linguagem do futebol, aos 45 minutos do segundo tempo, estava tudo já posicionado para descer Jesus e acabar com o domínio do anticristo. Então um anjo mandado por Deus falou: esperem, eu vou descer agora para poder selar os escolhidos de Deus. Agora, uma coisa muito importante, irmãos: não confunda Israel com igreja, nem igreja com Israel, viu? Não confunda. Deus trata os dois de forma diferente, de forma diferenciada. E este anjo está descendo para selar
israelitas, judeus. Está muito claro o texto. Nós vimos aqui o texto. O anjo, ele falou lá no versículo 3, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Então eu vi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil. 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Está muito claro isso. 144 mil israelitas. Não tem brasileiro no meio. Não tem norte-americano. Não tem europeu. Não tem africano. São israelitas. E aí, falou que das 12 tribos de Israel, cada uma das 12 tribos foram marcados 12 mil. Não tem 12 mil no Brasil, não tem 12 mil nos Estados Unidos, não tem 12 mil na Inglaterra, não é 12 mil. Não. 12 mil das tribos de Israel. Assim diz a palavra de Deus. Não confunda você, meu amigo religioso, que está também vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai para o YouTube. Não são de outros países. São israelitas das tribos de Israel. 12 mil marcados de cada tribo. E somam então 144 mil selados por Deus. Selados pelo Senhor, marcados. Agora vamos ver. De onde eles vieram? Então eles vieram, primeiro, de onde eles vieram? Então eles são israelitas, como nós já vimos aqui. Segundo, eles tinham uma marca. Eles foram selados, marcados. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, novamente João, tendo uma visão maravilhosa, né? Deixa aqui, irmãos, só falar uma coisa interessante antes de nós continuarmos aqui, algo que eu me lembrei, uma coisa vai puxando outra, né? Imagine a emoção. Eu acho que não dá para a gente imaginar. João conviveu com o Senhor Jesus durante mais de 3 anos aqui na terra. Não. João viveu todos os 33 anos de Jesus aqui na terra, porque João era parente de Jesus. João conhecia Jesus de muito tempo. Jesus estava junto com ele aqui na terra, andando com ele, e depois se tornou mestre dele. Jesus ensinou tudo para João. Irmãos, imagine a emoção de João quando olhou para o céu, quando Deus o chamou, vem para cá. E João olhou e viu Jesus lá, o Cordeiro, assentado à direita de Deus. Imagine, irmãos, a emoção deste homem. Acho que a gente não consegue nem imaginar, né, irmãos? Algo sobrenatural, realmente. Mas voltando aqui. Olhei e eis o Cordeiro. Apocalipse 14, 1. Eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então aquele anjo, como nós vimos lá no capítulo 7, que desceu para marcar os israelitas, marcou esses 144, selando eles e escrevendo na testa deles o nome de Deus, marcados por Deus.
marcados pelo Senhor. No momento em que o domínio do anticristo era total na terra, eles estavam ali sendo marcados por um anjo de Deus que desceu à terra com esta missão de marcar esses israelitas. A marca, ela era visível, estava ali estampado o nome de Deus. Terceiro, por que esses 144 mil foram escolhidos? Por que eles foram escolhidos? Sempre Deus escolhe e determina os seus remanescentes. Lembra lá no tempo do profeta Elias? Elias, toda aquela situação, 1 Reis 18. 1 Reis 19. Quando Elias estava ali naquela 18 e 19, quando ele enfrentou os Baalins, né? Enfrentou os profetas de Baal, e então ele recebeu aquela ameaça de morte da rainha, e ele então fugiu desesperado. E nessa fuga de Elias, ele então teve uma conversa com Deus. E ao conversar com Deus, né, no 19:14, ele diz para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Aí ele disse: só ficou eu, Senhor. Só eu fiquei. Aí lá no versículo 18, Deus diz para ele: também reservei e conservei em Israel 7.000, todos que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Então Deus, ele sempre tem o seu povo que ele guarda, que ele preserva, que ele protege. Então, para Deus não perder a sua nação, para Deus não perder o seu povo, o povo de Israel, para o anticristo, Deus então ele levanta estes 144 mil. Foi isso que Deus fez, irmãos. Irmãos, os 144 mil não são pessoas de uma religião, que são especiais, melhores do que os outros, que vão ser salvos em meio à grande tribulação. Não. Você, meu amigo religioso, que pode estar vendo também esse vídeo, tenha sua mente aberta, leia de fato a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para te esclarecer. Não ideias humanas, não ideias de pessoas que torcem a palavra de Deus. Leia de fato o que está escrito. Então Deus, ele selou esses 144 mil da nação dele, porque Deus tem um amor, um carinho especial por Israel. É o povo dele, o povo de Deus foi desde o princípio, irmãos. Desde o princípio. Vemos aqui agora em Apocalipse, ainda no capítulo 14, e nos versículos 4 e 5. Olha só um pouco mais sobre esses 144 mil. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e são irrepreensíveis. O anjo
que desceu com a ordem de Deus para selar esses judeus, estes 144 mil, não sei se são só homens, se tem mulher, isso também não importa. Mas 144 mil escolhidos. 144 mil que não se casaram. É fácil a gente entender por que não se casaram. É fácil a gente entender porque Deus escolheu esses homens, essas pessoas que não se casaram. Porque diante da grande tribulação, haveria muito... as pessoas sofreriam, né, por causa do anticristo, para negar Jesus, para negar a Deus e se ajoelharem. Então eles sofreriam tortura. Então esses 144 mil, eles não tinham família, porque se tivesse algum familiar, então eles poderiam até sofrer e até voltar atrás por causa da tortura de um familiar. Então eles eram livres de casamento, livres de família, e eles não mentiam e eram irrepreensíveis. Toda prova de caráter e de santidade perante Deus. Então não foram qualquer um escolhidos. Deus escolheu esses que em meio à grande tribulação, em meio a toda a manifestação poderosa do anticristo, naquele momento, Deus escolheu esses para estarem firmes. Deus escolheu esses para serem dele. E esses 144 fizeram tudo de acordo com a vontade do seu Deus. Porque nós vemos aqui no primeiro versículo que eles cumpriram a missão. No 14:1, quando diz que eles estavam em pé sobre o monte Sião. Agora eles haviam vencido toda a situação que eles passaram aqui na terra, como testemunhas de Deus. Eles passaram toda a situação e agora estavam lá junto com o Cordeiro, junto com Jesus, para descer. No capítulo 7, nós vemos isso bem claro. Olha só, quando finalizou ali no versículo 8, sobre as tribos, no versículo 9 diz: depois dessas coisas, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, agora sim, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Agora sim, o Cordeiro estava ali, pronto para descer, para destituir, para destruir o anticristo. Atrás dele estavam os 144 mil, e atrás dos 144 mil, uma grande multidão, a igreja de Jesus, a igreja noiva do Senhor Jesus, que estaria descendo para destruir todo o domínio do anticristo nesta terra. Irmãos, e diante deste estudo da palavra de Deus, nós podemos tirar uma conclusão final aqui, para nós encerrarmos, de que hoje no nosso tempo, Deus tem escolhido a mim, Deus tem escolhido a você, para sermos testemunhas dele, mesmo diante da situação, mesmo se a gente não puder estar nos reunindo como igreja, mas como igreja, individualmente, estar aí fora, continuar sendo testemunha do Senhor, testemunhando Deus,
porque nós temos também um selo. Nós também temos o selo que é o Espírito Santo. E quando vier o grande dia da igreja ser arrebatada, da igreja subir aos céus com o Senhor Jesus no arrebatamento, só serão arrebatados aqueles que tiverem o selo, aqueles que tiverem o Espírito Santo atuante, não adormecido, não triste por causa dos pecados, não acuado por causa daquilo que eles fazem de errado. Não, o Espírito Santo atuante, fluindo como águas cristalinas, como água de vida eterna, fluindo de dentro de si e testemunhando do Senhor Jesus, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a enfermidades, mesmo em meio a doenças, a vírus, seja lá o que for, no meio político, na nossa economia, mesmo que todos sofram, mesmo que sofremos juntos, mas estamos firmados, porque somos selados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para vivermos na eternidade com Deus, lá nos céus. Então, que o Senhor possa conservar cada um de nós, e que tudo seja muito esclarecido na sua mente. Se ainda houver alguma dúvida, você pode me procurar aí nas redes sociais, no WhatsApp, você que sabe. Pode me procurar, que eu vou esclarecer em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te trazer a luz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até domingo que vem, na nossa escola bíblica. Deus abençoe vocês.